Olá pessoal, eu sou Vinícius Coutinho e como prometi, hoje vocês vão aprender a fazer os famosos alfajores argentinos. Vem comigo que eu te mostro como. Sejam bem-vindos ao workshop de alfajores argentinos. Mas antes de começar, eu quero fazer um pedido. Depois que você assistir a aula, vai lá embaixo, deixa esse comentário e escreva o que você achou da nossa aula de alfajores argentinos. Se você não me acompanha nas redes sociais, então vou deixar o link aí para vocês. Entram, sigam, que muito em breve estarei lançando novidades para vocês nas próximas aulas. Como todos sabem, o alfajor é uma receita tipicamente da Argentina, correto? Vejamos. Há muitas controvérsias sobre a história do alfajor, né? Há quem diga que o alfajor surgiu na Espanha, porém a Argentina se apoderou da receita e lhe deu uma nova roupagem, assim difundiu toda a receita para o mundo todo, ao que nós conhecemos hoje, os famosos alfajores. Já imaginou ter uma renda extra produzindo alfajores? Pois bem, vem comigo que eu lhe conto o segredo. Aqui vou descrever para vocês uma receita que lhe dá um rendimento de 30 alfajores. Pense bem, você pode ter uma renda extra sem sair da sua casa. Imagina só você atingindo uma renda de R$2.000 com a fabricação de alfajor. Bom pessoal, antes de iniciarmos nossa receita, quero dar uma informação super importante para vocês fabricarem seus alfajores. Tá? Para tudo, nós precisamos de ferramentas, ou seja, utensílios de trabalho. Então, para a fabricação dessa nossa receita, é de suma importância esses equipamentos que irei demonstrar para vocês. Um aro de inox no tamanho de 4 centímetros de diâmetro, circular. Saquinhos de mercado, que é super fácil acesso. E um rolo como este de polietileno e não madeira. Assim, eu evito que ele contraia bactérias. Então vamos lá pessoal, chega de enrolação e vamos à nossa receita de alfajores argentinos. Primeiro, vamos aos ingredientes secos. Para fabricar essa receita, vocês vão precisar de 650 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de fermento químico, 10 gramas de bicarbonato de sódio, 1 grama de sal para realçar o sabor da nossa receita. E agora vamos aos ingredientes líquidos. Nós vamos precisar de 3 gemas de ovos e um ovo inteiro, 100 gramas de mel puro, 5 ml de essência de baunilha, e 200 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Detalhe importante, temperatura ambiente. E 800 gramas de doce de leite tipo argentino. Vamos precisar também de 1 kg de cobertura fracionada ao leite, tá bom? Aqui, por exemplo, eu estou utilizando a cobertura fracionada ao leite da Selecta. Bom pessoal, então vamos agora aqui à nossa primeira etapa da receita. Eu preciso ter uma batedeira para a gente construir essa primeira etapa. Então, nós vamos dispor sobre o bol da batedeira aqui a nossa manteiga sem sal em temperatura ambiente, açúcar refinado e vamos levar a batedeira na velocidade média. Vou desligar aqui a batedeira para que vocês ouçam bem o áudio, tá? Os ovos aqui eu vou adicionar em etapa, tá bom? Vou ligar a batedeira novamente e vou deixar essa mistura de manteiga e açúcar ela criar um creme. E aos poucos nós vamos adicionar os ovos e desligar essa batedeira quando esse creme ele estiver dobrado de volume e com um aspecto esbranquiçado. Um detalhe aqui muito importante é que no primeiro momento que ligamos aqui a nossa batedeira, nós devemos, com uma espátula como essa de silicone, retirar o excesso do nosso creme que a batedeira acaba jogando um pouco para as laterais do nosso bol. Junto o excesso, levo novamente para o centro e mais uma vez torno a bater o creme.
após aqui 6 minutos aproximadamente de batimento, tá? Eu já tenho aqui um creme já bem aerado, tá? Um pouco mais esbranquiçado, não como anteriormente, tá bom? Então a intenção aqui é de realmente fazer com que essa primeira etapa do nosso creme, ela ganhe um pouco de aeração, ela incorpore um pouco de ar, para consequentemente a gente ter uma massa mais leve, mais fofinha, tá bom? Agora, o que eu irei fazer aqui, separo o creme e vou aqui aos ingredientes secos. Tenho aqui a farinha de trigo, vou misturar aqui o nosso fermento químico, que é o fermento em pó, bicarbonato de sódio, sal e vou misturar aqui para que esses ingredientes secos eles fiquem bem distribuídos. Então, na sequência, eu venho dispor o nosso creme que eu bati por aproximadamente 6 minutinhos. Tenho que realmente pegar todo o creme, retirar todo o excesso possível do nosso bowl, porque aqui eu tenho uma receita extremamente balanceada. Agora, eu vou dispor aqui o mel. E a nossa essência de baunilha. Agora eu vou dispensar o uso da nossa espátula de silicone e manualmente eu preciso mexer essa massa até que ela dissolva bem, que ela se homogenee bem e solte bem das suas mãos. Detalhe aqui, pessoal, que se eu quiser fazer essa massa com chocolate, basta eu retirar a essência de baunilha e adicionar 20 gramas de chocolate 50% cacau. Ou, se preferir, também outra dica que eu tenho bem importante para vocês é que a gente pode perfeitamente aromatizar essa massa adicionando também raspas de laranja. Assim eu tenho um toque cítrico, tá? E aroma de laranja na nossa massa. Então, sempre fazendo esse movimento, misturando bem todos os ingredientes. Percebe que a nossa massa ela começa a ficar uma farofa, tá? Isso mostra que os ingredientes já estão começando a se unir bem. Então ela, ao finalzinho, ela vai ficando um pouco pesada, tá? E logo logo ela vai começar a desgrudar da minha mão. Uma massa super versátil, na qual também podemos elaborar aqui uma versão para bem casados. Perceba que a massa já está ficando bastante unida. Ó. Ao pressionar aqui a massa, vocês percebem que eu já consigo ter mais ou menos ideia da textura da nossa massa. Então, para que vocês aí de casa tenham ideia da textura, eu vou mexer um pouco mais e vou retirar essa massa do bowl, colocar aqui sobre a minha pedra, sobre a minha bancada, para que vocês tenham ideia de como essa massa realmente fica. Olha só pressiono e a gente começa a perceber nitidamente que essa massa ela já começa a ficar mais homogênea, desgrudar das mãos. Então é uma massa extremamente delicada e que um dos segredinhos dessa massa eu vou mostrar logo mais para vocês no momento que eu estiver assando. Veja que a massa ela já desgruda completamente da minha mão. Tenho aqui um cheiro bem suave do mel. O mel aqui, pessoal, é de muita importância nessa receita. O mel ele que vai aqui ajudar a manter bem a umidade desta massa. Então, essa massa de alfajor argentino não é uma massa quebradiça, aquela massa crocante. É uma massa que ao você degustar, ao mastigar ela vai dissolver no seu paladar. Então, percebo aqui que a massa já desgrudou completamente da minha mão. Se aproximar um pouco a câmera, vocês vão perceber, ó, que a massa ela já não gruda mais. Vou tirar aqui a luva para que fique mais nítido para você de casa. Aqui já tenho a minha massa pronta, tá? Já bati ela aqui com as mãos, já está realmente desgrudando da minha mão. Uma massa com uma característica bem aerada, bastante amanteigada. Então vou levar ela
sobre refrigeração por mais ou menos 1 hora. Envolvida com um saquinho plástico, como esse aqui. Pode ser um saco plástico de mercado ou um plástico filme, como vocês queiram. Então, devo levá-la assim para refrigeração. Após 1 hora, eu volto para abrir essa massa com auxílio de um rolo. Após 1 hora, eu já tenho aqui a minha massa pronta, tá? Foi refrigerada há 1 hora e eu tenho uma elasticidade bacana, né? Percebam que aqui eu tenho uma massa de chocolate. A primeira receita eu mostrei para vocês a massa sem chocolate e esta segunda eu já havia deixado pronto para mostrar para vocês que a receita ela é realmente bastante versátil, com chocolate ou sem chocolate. Então aqui eu tenho a massa sobre um plástico filme, tá? Aqui esse saquinho que é muito comum vocês acharem em mercado. Então, por cima da massa, eu vou colocar outro plástico e vou pressionar com as mãos para que a massa fique bem distribuída. E agora, na sequência, com o auxílio do rolo, eu vou espalhar essa massa. Aqui eu não preciso de uma massa muito fina, tá? Se eu deixo essa massa um pouco fina, o que pode acontecer é que o meu alfajor, a minha massa, ela vai ficar um pouco seca, crocante. Então, eu realmente preciso ter uma espessura bem desejável. Espalho, super leve. Eu aqui quase não faço realmente força para espalhar essa massa. Veja que prático, super rápido. Retiro aqui o plástico, tá? E com um cortador circular aqui de 4 centímetros de diâmetro, eu vou cortar a minha massa, tirando assim unidades do meu alfajor. Então, vou cortar aqui. Como se trata de uma massa super delicada, tá? Para a gente retirar essa massa depois que você cortar, vem com a sua mão por baixo do plástico e pressiona. Assim a minha massa ela vai sair intacta, sem quebrar. Olha bem a espessura, tá, da nossa massa, mais ou menos meio centímetro. E aqui eu vou dispor nossa massa sobre uma placa que eu tenho aqui do lado. Uma placa tefonada, uma assadeira tefonada, na verdade. Que aqui não obriga eu a utilizar aqui farinha de trigo para a gente polvilhar, tá, essa superfície. Por quê? Essa aqui é uma assadeira antiaderente, realmente ela facilita muito o nosso trabalho. Isso vai evitar que eu polvilhe essa superfície com farinha. E consequentemente a minha massa ela fique com aquele aspecto branco devido à farinha de trigo, visto que a massa é de chocolate. Então, para você que está em casa, Vinícius, eu não tenho uma placa tefonada, o que eu devo fazer? Calma, não se preocupe. Simplesmente vocês podem ir ao mercado e comprar uma folha de papel manteiga e dispor sobre a assadeira. Assim também irá ter o mesmo efeito. Então, vou terminar aqui de cortar a nossa massa. O grande detalhe aqui dessa massa, para que ela não fique seca nem quebradiça, com aspecto de biscoito crocante, como por exemplo um cookies, é que essa massa nós devemos ajustar a temperatura do forno, tá? Para receber ela a 180 graus, por um tempo estimado de 5 a 6 minutinhos, tá bom, pessoal? Se eu ultrapasso esse tempo, o que pode acontecer é que essa massa ela irá se secar bastante e irá ficar com um aspecto de biscoito crocante, que no caso a característica do alfajor, ele não tem a sua massa aspecto de biscoito. É aquela massa que você ao degustar, ela irá dissolver na sua boca com extrema facilidade. Aqui eu tenho um forno de tecnologia alemã, tá? Um forno chamado Ratio, que ele é um forno combinado. Ele calcula bem a questão da umidade, quanto que eu preciso assar de umidade, o tempo estimado. A sua turbina ela circula no sentido horário e anti-horário. Porém, para você de casa, não se preocupem, tá? Não é necessário vocês terem um forno como esse. O seu forno é de casa convencional, vocês vão conseguir replicar a receita do passo a passo sem nenhum erro. No momento de assar, basta que vocês deixem a porta entreaberta do seu forno e os seus alfajores irão cozinhar perfeitamente. Passado exatos 6 minutinhos, tá? É o momento de eu retirar a minha massa do forno. Vou aqui desligar o forno. E vou retirar porque se essa massa passar mais tempo no forno, como eu falei anteriormente, ela pode ficar com aquele aspecto crocante e não é essa a intenção que eu quero. Eu quero que essa massa, ela literalmente, ela dissolva na boca. Está pronta aqui a nossa massa. Percebam que ela levantou um pouco, tá? Em virtude da nossa fermentação.
Então agora será o momento de eu rechear eles. Espero que ela esfrie um pouco, tá? Mais ou menos 20 minutinhos, essa massa já vai estar bastante fria e desgrudando perfeitamente da nossa assadeira. Aqui eu já tenho alguns modelos prontos que eu deixei para vocês verem, tá? A massa ela cozinha perfeitamente e não perde tanto em tamanho, tá? Ela não encolhe como algumas massas que existem por aí, tá? Devido à sua pouca elasticidade. Então agora chegou o momento tão esperado da gente rechear os nossos alfajóis, tá bom? O alfajor argentino, tá? Tradicionalmente ele é recheado com doce de leite, tá? A Argentina ela é muito famosa pelos seus bons doces de leite, né? Doces de leite realmente de extrema qualidade. Aqui eu tenho um doce de leite, tá? Porém com a textura um pouco mais firme, tá? Então a dica para você de casa, Vinícius, não encontrei um bom doce de leite disponível no mercado. Vocês podem comprar leite condensado, de preferência em lata. Vocês vão pegar a lata do nosso leite condensado, a marca desejada, e vão dispor dentro de uma panela de pressão. Quando essa panela ela pegar a pressão exata e começar a ferver bem, vocês vão contabilizar 1 hora. Após 1 hora, desliguem a panela de pressão e retire de dentro as latas e deixem esfriar com um bol com água gelada. Após esfriar, vocês vão perceber que a textura do seu leite condensado transformou-se em um excelente doce de leite e com uma textura muito bacana que vamos fazer aqui, usar para rechear as nossas alfajores. Então, aqui eu preciso de uma manga de confeitar como essa e um bico perlê liso. Tenho aqui o nosso doce de leite. Este aqui eu tenho uma versão misturada com cacau, por isso que ele tem esse aspecto um pouco mais escuro. Então vou colocar sobre a nossa manga. Até é bacana a gente ter uma textura assim do doce de leite um pouco mais firme, para que os nossos alfajóis eles não desandem, tá? À medida que eu casar nossos biscoitos, nossos bolachinhos ou alfajóis, esse doce de leite ele não vai escorrer para a lateral. Assim você vai ter uma perfeição no seu doce, né? Perfeitamente recheado. Essa manga aqui como essa, né? Uma manga descartável que pode ser utilizada outras vezes, tá? Basta lavar com água aquecida e dá para usar aí umas 8 a 10 vezes, né? Super fácil de encontrar em todas as lojas de segmento de embalagens, doceria, chocolateria, você vai encontrar esse tipo de manga. Assim também como o bico, tá? É um bico perlê, um bico liso. Muito fácil o acesso desse produto. Então, coloquei aqui o doce de leite. Com a tesoura eu venho aqui cortar a ponta do nosso saco. Obviamente de acordo com o tamanho do bico escolhido. Percebi que o bico está bem aqui para fora, só a sua ponta por fora. Eu vou pressionar sobre a nossa massa de alfajor. Então, posso fazer aqui um movimento circular. Vou pressionando e vou preenchendo toda a nossa massinha. Então, realmente é um doce que não dá para você economizar no recheio. Venho com a outra parte aqui e caso o nosso biscoito. Vou mostrar aqui mais próximo da câmera, aqui do meu lado. Perceba que eu tenho uma camada assim, realmente bem generosa de recheio, tá? Que é realmente uma característica de um legítimo alfajor argentino. Então, vou agora rechear todos eles e vou mostrar para vocês logo após como que a gente vai banhar esses preciosos docinhos tão famosos no mundo todo. Bom pessoal, como eu falei anteriormente, né, meus alfajores eu preciso banhar uma cobertura de chocolate. Aqui eu optei pela cobertura selecta ao leite, tá? Porque eu estou frisando bem cobertura, porque existe chocolate e cobertura. Se eu fosse fazer esse processo aqui com chocolate, eu teria que temperar o chocolate, ou seja, fazer uma variação térmica no produto. Como eu estou utilizando
cobertura fracionada, não há necessidade de eu usar o processo da têmpera para a gente banhar os nossos alfajóis. E aí, curtiu a receita? Então deixa seu comentário na página e me segue lá nas redes sociais. Bom pessoal, espero que a receita tenha agradado a você e toda a sua família e que ela lhe traga muitos momentos felizes e que, se for o seu objetivo, que ela te traga uma renda extra que com certeza irá fazer toda a diferença na sua vida financeira. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e principalmente no seu e-mail, que estarei em breve lançando novidades para vocês. E até a próxima. Um forte abraço.